Frente. Encontram-se 11 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri sob a proteção de Deus. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da quinta sessão ordinária de 2019. Aos 7 de março de 2019, às 10 horas e 10 minutos, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à sessão ordinária de 2019. O senhor presidente solicitou o senhor 1 minuto de silêncio em razão do falecimento da senhora Socorro, mãe de um funcionário da casa. Em seguida, solicitou aos senhores vereadores que registrasse a sua presença. Encontra-se presente os seguintes vereadores: vereador Guigo da Padaria, vereador Márcio Manequinha, vereador Helder, vereador Clésio, vereador Ivan Silva, vereador Pastor Alex Gonçalves, vereador Charles Gonçalves, vereador Vanderlei da Farmácia e vereador Cláudio Saudade. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sobre a proteção de Deus. E em seguida, em virtude da posse no cargo de secretário municipal pelo vereador Hernani Rodrigues Alves, com base no regimento interno desta casa, o senhor presidente convidou o senhor Luiz Cláudio Saudades, suplente de vereador, para ficar de pé e fazer o juramento e posse no cargo de vereador. E em seguida, o senhor presidente procedeu à leitura do juramento. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do município e o bem geral da sua população. E foi respondido pelo senhor Luiz Cláudio Saudade: sim, prometo. Em seguida, o senhor presidente declarou empossado o vereador Cláudio Saudades e o senhor presidente solicitou ainda ao secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 8 votos sim, estando presente 8 parlamentares. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente sobre a mesa. Não havendo o expediente a ser lido, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Fez uso da palavra vereador Helder, vereador Guigo da Padaria, vereador Charles Gonçalves, vereador Clésio, vereador Cláudio Saudade, vereador Márcio Manequinha e vereador Pastor Alex Gonçalves. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não havendo o expediente em primeira discussão, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Não havendo expediente em segunda discussão, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, dia 12 de março, às 10 horas, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral, relator de ata, lavrei a presente ata, que lida e achada, conforme vai assinada pelos membros da mesa e os vereadores que desejarem. Em discussão a ata. Em votação. Cláudio. Limpa.
11 votos sim. Aprovada a ata. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Não há, presidente. Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, vereador Helder, tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, sejam bem-vindos a esta casa mais uma vez. Senhor presidente, na nossa fala regimental de hoje, quero lembrar aos senhores vereadores, lembrar a todos os presentes aqui, que a partir do dia 4 de fevereiro desse ano, quando seria a data para o reinício do calendário escolar do nosso município, passamos a ter alguns problemas. Essa data foi adiada para o dia 11, por falta de merenda, por falta de transporte dos alunos da rede pública, por falta de professores, por falta d'água nas escolas, enfim, uma série de problemas. Isso gerou uma discussão muito grande em toda a Japeri, nas redes sociais, pelas ruas, aqui nesta casa, onde culminou, senhor presidente, senhores vereadores, na convocação da secretária aqui nesta casa, onde ela compareceu, a casa estava cheia, todos os vereadores presentes, foram discutidos esses problemas aqui, e foram feitas aqui várias promessas de que, após o carnaval, tudo correria bem. Não foi o que a gente viu ontem. Voltaram às aulas após o carnaval, mais de um mês depois do início do calendário escolar, e ontem não teve merenda nas escolas, como foi prometido aqui. O que eu entendo disso? Que tudo que foi dito aqui, na maioria das coisas, tudo mentira. Como eles sempre fazem. Mentem com a cara mais deslavada do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque agora, antes de vir para essa sessão, passei na Escola Municipal Dário Lins, passei na Escola Municipal CIEP 401 e na Escola Municipal Etienne. Entrei, conversei com as diretoras, conversei com as merendeiras nas escolas que tem merendeira e fui lá ver as dispensas. Todas as dispensas dessas escolas vazias, só tem banana, maçã e melancia. É o que está sendo servido para nossas crianças hoje. Eu acho que todos aqui viram ontem a matéria da Globo, na qual citou uma denúncia do Conselho de Alimentação Escolar, que também foi às escolas e constatou isso. É o que, na verdade, a gente constata todos os dias, denuncia aqui. No dia 6 eu fui na sede do Ministério Público, denunciei, voltei no dia 11, denunciei de novo, e vamos ter que denunciar agora de novo. Toda essa maldade que faz com os alunos da rede pública, todo esse descaso. Vale lembrar, senhores, que nós aprovamos aqui no final do ano um orçamento de 220 milhões, na qual só a Secretaria de Educação tem 84 milhões. Está previsto lá 84 milhões. Porque já se sabia do início do calendário escolar, já se sabia mais ou menos o número de alunos que nós teríamos. Por que não preparou essa licitação antes? Ficou essa guerra, aí chegou o dia da licitação, atrasada. A licitação ocorreu de aquisição de merenda, aconteceu depois do início do calendário escolar, e foi essa bagunça. Alguns itens não foram licitados, e os que foram, parece que a empresa desistiu de participar, de entregar a merenda, a gente não sabe ainda o que realmente aconteceu. Essa falta de comando, isso aí é que deixa a gente indignado. É triste ver lá, conversei com as crianças, lá no CIEP 401, entrei na hora que as crianças estavam sentadas fazendo a alimentação,
todos os alunos com a merenda que trouxe de casa. Quem pôde trazer de casa? Quem não pôde trazer, os coleguinhas compartilham. Até quando a gente vai ter que aturar isso? Né? É tanta incompetência, tanta maldade. A gente cobra aqui, nessa tribuna aqui, a gente vem cobrando que há 14, 15 anos não se construía uma escola em Japeri. Aí eu soube hoje, lá no CIEP 401, que existe uma nova escola em Japeri. Escola Municipal CIEP 401, onde matricularam em torno de 1.200 alunos. Parabéns! Criaram uma nova escola, matricularam novas crianças que estavam fora das salas de aula. Bacana! Né? Muito legal isso. O Celita Rodrigues voltou lá para a escola, que estava reformando, o Antônio Gropo também, e esse CIEP está sendo usado lá por essa nova escola. Só que, depois de toda essa incompetência, maldade aqui que a gente falou, tem uma novidade. Essa escola existe, está tendo aula, tem funcionários trabalhando, mas ela não existe juridicamente. Porque não passou aqui nessa casa a criação de cargos para essa escola, as diretoras estão lá matriculando os alunos, estão lá fazendo documentos, assinando documentos, sem serem as verdadeiras gestoras daquela escola, porque o cargo tem que passar aqui, o cargo de criação tem que passar aqui nessa casa. Olha só a irresponsabilidade. Se acontece hoje um acidente com uma criança, Deus me livre, tomara que não aconteça, Papai do Céu é muito bom e não vai permitir isso. Mas se acontecer alguma coisa grave naquela escola, porque não tem extintor lá na escola, as condições de segurança da escola praticamente não existem. O que vai se fazer? Então, é deixar aqui essa fala aqui, para ver se o secretário de governo está aqui, leva essa preocupação dos diretores, dos pais de aluno, secretário, que envie o mais rápido possível essa mensagem aqui para essa Câmara, para a gente poder aprovar. Já sei que vai vir em regime de urgência especial, mas já quero dizer aqui, pedir ao secretário que está aqui presente, para colocar a assinatura do ordenador de despesa, colocar o impacto financeiro desses cargos nesse orçamento, que é para a gente poder correr com isso. A gente está aqui preocupado, não é com o governo, a gente está preocupado aqui com esses alunos, com os pais de alunos. Esse é o nosso papel. Então, até quando? A gente tem que pensar isso, né? Muita gente nas redes sociais cobrando, tá certo, tem que cobrar, né? Mas falam muitas besteiras também, porque não vêm aqui nessa casa, como vocês estão aqui, para saber o que a gente está falando, o que a gente está discutindo, o que a gente está cobrando. Mas a gente sabe que faz parte do jogo. Mas vou depois da sessão, vou reunir lá com assessores e ver o que nós vamos fazer, quais as medidas que nós vamos tomar. Mas eu acho que não tem outra saída, é voltar lá no Ministério Público, lá na tutela coletiva, fazer uma nova denúncia, pedir providências do promotor para que obrigue aí, sei lá, eles a assinarem um TAC, ou dar uma data de quando vai ser essa nova licitação, para que as nossas crianças voltem a ter aula normal, voltem a se alimentar nas escolas, porque não é favor que eles fazem não, ou deixam de fazer, não é favor. A gente sabe que o Fundeb é uma renda per capita, é por aluno. Esses novos 1.200 alunos que foram matriculados são recursos que entrarão nos cofres públicos. E é mês a mês. Não tem essa história de matricular esse ano e o ano que vem vir, não. É agora. Forneceu esses dados lá para o Ministério da Educação, o dinheiro já entra na conta no próximo mês. Então serão mais 1.200 alunos, verba para mais 1.200 alunos, que é destinada para comprar o kit escolar, a merenda escolar, o uniforme escolar, pagar o transporte público. E a gente, para onde vai esse dinheiro? A gente tem que ficar de olho agora para ver se, quando entrar uma nota de merenda lá, se não vão pagar merenda referente a esses dias. Então, pessoal, conta com o vereador Helder, pode contar com o vereador Helder, o nosso gabinete está sempre à disposição para sugestões, denúncias.
A gente sempre conversa com todo mundo. É um assunto que eu acho que todos nós temos que discutir e cobrar providência em relação a isso. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Tenham todos um bom dia. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, o vereador Ivan tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, público presente, senhores vereadores, o pessoal que nos assiste pela internet. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que, mais uma vez, é triste ouvir notícias, né, do nosso município, notícias negativas, que acaba realmente trazendo tristeza aos nossos corações. E a falta de comprometimento, né, com a população em relação à Secretaria de Educação, em especial, traz grande tristeza no coração de todos, com certeza, porque essa não é a vontade de todos que aqui estão, de estar ouvindo sempre notícias negativas no nosso município. E é triste dizer, porque se eu estivesse no lugar da secretária, eu teria vergonha de ser chamado de secretário, porque infelizmente nada acontece em relação à Secretaria de Educação. Agora, com muito custo, conseguiram a questão do ônibus, né, da bilhetagem. Mas e a merenda? Que até agora nada. Isso é um absurdo. Também irei preparar um documento, mais uma vez pedindo à secretária de Educação resposta, porque precisamos de resposta, e resposta urgente, porque o tempo, ele está passando, e está passando muito rápido. Se os senhores puderem perceber, o tempo está passando rápido, e a nossa educação continua parada, continua estacionada. Eu tenho certeza, se os senhores fossem o prefeito dessa cidade, eu tenho certeza, se eu fosse o prefeito dessa cidade, ela não ficaria mais um dia na Secretaria de Educação. Porque não é possível. Tem que existir um culpado. E a culpa não é da população, não. A culpa é da secretária de Educação. Estive ontem também lá no bairro Santa Amélia, vereadores. Estive lá no colégio Joana de Ângeles. Quantos já ouviram falar nessa escola? Essa escola, ela atende a comunidade, e em especial do bairro Santa Amélia, há 46 anos. Não tem ajuda do governo, alguns trabalhos são voluntários, só que essa escola recebe verba do governo federal, mas nunca chegou lá na escola. Como é que pode isso acontecer? Essa mágica. A escola cadastrada, tudo direitinho, CNPJ, mas na hora de receber as verbas do governo federal, não chega na escola, para pelo menos amenizar um pouco a situação daquela escola. Tive o prazer novamente de retornar àquela escola, porque
quando ainda menino, né, pude estar lá comendo casquinha de sorvete naquela escola. E hoje falei com a pessoa que é responsável lá e diz ela o seguinte: eu quero fazer uma parceria com vocês. E consegui um professor de educação física que está fazendo até estágio na prefeitura e pedi ele um apoio para poder oferecer o seu serviço gratuito para ajudar aquela instituição. E quero fazer um pedido aqui aos senhores vereadores e ao público presente, você que nos assiste pela internet. Lá tem uma sala odontológica parada. Sabe por quê? Porque o médico que atendia hoje está doente, está adoentado e não pode mais oferecer o serviço para aquela instituição. Eu quero fazer um pedido aqui. Se você conhece alguém que queira doar pelo menos um dia de trabalho para poder oferecer para aquela instituição, eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida e a vida de quem ofereceu trabalho ali. Quero dizer também que existe uma sala de música, aonde tem teclados que ainda estão na caixa, lacrado, porque não tem um professor de música. E eu aproveitei e fiz contato com meu amigo Jorginho, que ali está, e eu vou pedir a ele, quase que intimar ele, né? Um auxílio lá, Jorge. Nem que for de um dia só, para poder atender aquelas crianças. Tá bom, gente? Se você tiver alguém aí, algum amigo, alguém que já formou na faculdade de odontologia, nos procura, que eu quero levar você até lá. Isso aqui não é papo político, não. Isso aqui é sentimento de uma pessoa que vive há 46 anos na luta para manter aquela escola, sem ajuda do governo. Que Deus nos abençoe. Meu gabinete está sempre à disposição de todos. Obrigado. Pois não. Obrigado aí pela parte, o tempo que ainda te falta. Eu esqueci de falar isso. Na conversa agora de manhã com a diretora lá da Escola Municipal Etienne, ela levantou uma outra preocupação. Ela está sem 3 professores de matemática, 2 de língua portuguesa e a de arte foi exonerada também. E a preocupação dela é que esse ano tem Prova Brasil, que é o que vai medir a qualidade do ensino aqui no nosso município. E assim, se essa situação perdurar, mais uma vez, Japeri vai ficar na lanterninha nos índices que mede a educação do nosso município. Aí, o ano que vem, a gente vai estar aqui de novo discutindo, né, Japeri, o último, o jornal lá batendo, que Japeri não tem nada. Enfim, é muito triste isso. Obrigado pela parte. Obrigado. Bom dia. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, vereador Guilherme. Vereador Guilherme tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, presidente, vereadores, público presente, meu muito bom dia. Eu venho a essa tribuna para poder cumprimentar também Rodrigo Marques, secretário de governo, que você possa exercer o seu papel que a gente almeja, espera, né, que você consiga, pelo menos, fazer esse link, prefeitura, câmara, que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Eu sei que é uma missão muito difícil, complicada,
mas a gente espera pelo menos chegar aqui um dia e relatar alguma coisa boa que aconteceu no município. Então, acredito no seu potencial e faço votos que dê muito certo, tá, Rodrigo? Além de ser meu amigo, você é um camarada muito competente. E não gostaria nem muito de falar sobre merenda, sobre educação, porque eu já me dispus muito aqui, né, e estou vendo que vai passando o tempo, vai se aproximando o término, e a gente vê sempre as mesmas colocações, né, os mesmos questionamentos, mas ainda há uma luz no fim do túnel. Fiquei sabendo ali agora, né, o presidente me disse que provavelmente tem alguém nos assistindo, né, e que a merenda começou a entregar desde ontem. Então a gente espera, né? Eu não vou aqui falar nada sobre isso, vou aguardar. A gente espera que, acredito que até sexta-feira, mais ou menos, né, esteja resolvido o problema. Aí, se não resolver o problema, terça-feira, a gente, se Deus assim permitir, retorna essa tribuna de outra forma. Não esse jeitinho mansinho, né, tranquilo, mas a gente aguarda até terça, tá? Tenham todos um bom dia. Eu vim aqui mais por causa de você. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, o vereador Charles Gonçalves. Tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todos que nos assistem via internet. Venho aqui também essa tribuna hoje para cumprimentar o Rodrigo. Estou feliz pela notícia do senhor ser o novo secretário de governo. Acho que estar secretário de governo é muito importante, porque acho que o secretário de governo, ele é bem parecido com o líder de governo. O secretário de governo tem que estar aqui na casa, tem que bater um papo com os vereadores, saber qual é a demanda, porque infelizmente a população não consegue ter acesso a alguns secretários e não consegue ter acesso ao prefeito, mas tem acesso a essa casa e passa as demandas para essa casa, para os vereadores. E muitas das vezes nós precisamos de resolver algumas questões de alguns bairros e não sabemos a quem recorrer. Estou muito feliz. Ontem tive essa notícia que o senhor seria o secretário de governo, já estava como secretário de governo, e estamos tendo a honra hoje de receber o secretário de governo em nossa sessão. Aproveitar a oportunidade também, o som está muito ruim. Aproveitar, eu falo muito baixo, né? Mas aproveitar a oportunidade também para passar algumas coisas que estão acontecendo. Passar não, né? Acredito que todos sabem. E aproveitar essa oportunidade que o secretário de governo está aqui, quem sabe a gente consegue ter uma resposta e logo venha a ser solucionado. Falar sobre educação está sendo a fala de toda a cidade. Acredito que todos os vereadores, quem está aqui presente, a maioria tem filhos na escola, e poder ir para a escola, chegar na escola, às vezes sai de casa correndo, não toma um café, aí chega na hora lá do recreio, quer poder se alimentar, não tem, chega em casa, às vezes não tem nenhum almoço. Quem estuda na parte da tarde, sai de casa correndo, às vezes a mãe não tem sequer uma alimentação para o filho, e vai na esperança de chegar na escola, almoçar, e infelizmente às vezes não tem. Essa fala aqui hoje, nem do vereador, simplesmente o vereador Charles Gonçalves, mas é a fala de alguém que já passou por esse momento, de sair de casa sem ter sequer algo para comer, e chegar na escola, se alimentar,
repetir, como já fiz várias vezes quando era criança, e chegar em casa, às vezes, não ter nem o que jantar. Então, assim, como eu já passei por isso, tenho certeza que várias crianças também passam. Nós sabemos da dificuldade do governo, entendemos isso, mas é o que falamos na última reunião que tivemos com a Secretaria de Educação. A gente não quer ouvir que não tem por isso ou por aquilo. Nós precisamos de uma solução. Sabe por quê? Eu nunca vou esquecer a fala da Giovana que teve ali, Rodrigo, o secretário, que teve ali na plenária, quando ela falou que não queria muito, não queria uma limusine para ir para a escola, queria apenas o transporte. Quando ela falava assim, não nos tira o direito, quando ela disse, eu sei, senhores vereadores, que os senhores também não gostam de negar nada para os filhos de vocês. É da mesma forma que eu peço que não nos negue o direito de estudar. Quando eu falo do direito de estudar, eu não estou falando simplesmente de ir para a escola, não. Mas quando deixamos de nos alimentar, também não estamos conseguindo, não vamos conseguir ter o direito também de estudar. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, foi licitado, a gente sabe, parece que uma empresa desistiu, não sei se é verdade, mas, assim, os nossos filhos, os nossos sobrinhos que estão na escola, eles querem se alimentar. Entendemos também que a prefeitura teve que chamar os concursados, entendemos, mas a gente precisa de uma solução. Então, assim, fica aqui minha insatisfação em relação a isso. Ontem também falei com a Beatriz, estava conversando com ela, graças a Deus ela conseguiu embarcar, conseguiu entrar no ônibus, o ônibus levou ela para a escola, que ela mora lá no Belo Horizonte, Beira Rio, e realmente foi atendida através desse convênio que a prefeitura publicou nas redes sociais. Parabéns, cumpriram essa parte. Só que ela me disse que, infelizmente, não teve aula de matemática. E foi passado pelo secretário de governo anterior, que iria mandar para essa casa para criar o cargo, ou teria um processo seletivo. Gente, é com urgência. Porque tem coisas que não dá para esperar, tem coisas que não dá para aguardar. O ano letivo já se iniciou. E eu acho que, assim, também não está dando mais para os vereadores virem aqui na frente e a gente só falar. Eu acho que essa casa tem que se unir. Aqui a gente não está falando de governo ou de oposição. Estamos falando de pessoas que foram eleitas pela nossa cidade, foram eleitas pelo povo. Então, assim, eu quero deixar minha insatisfação também com essa casa em relação a algumas coisas. E eu acho que essa casa aqui, os 11 vereadores, incluindo o Cláudio, o vereador Cláudio, que está aqui há pouco tempo, o vereador Vanderlei, a gente precisa sentar com o prefeito, aproveitar a oportunidade que o secretário está aqui e passar nossa insatisfação. Está na hora. Por favor. Eu queria saber que o senhor fosse mais explícito. Qual a sua insatisfação com os vereadores? Claro, com certeza, com certeza. Eu acho que está na hora de, não é simplesmente virmos aqui falar, porque infelizmente, vereador, não nos ouvem. Eu acho que está na hora, claro, não é de prejudicar ninguém não, mas está na hora de pressionarmos. Porque assim, eu tenho visto e tem me incomodado algumas falas nas redes sociais, porque e é verdade, o vereador, ele não executa, ele solicita. Mas eu vi um comentário lá, que a pessoa falava assim, mas quando vocês se candidataram, vocês falaram que iria lutar pela nossa cidade. É o que nós estamos fazendo, vereador. Eu acho que está na hora sim, de irmos lá, de uma forma
consciente, mas os 11 vereadores cobrar do prefeito, pegar o secretário de governo agora, se for possível, e passar essa insatisfação. Se for preciso, vamos fazer por escrito e fazer como o senhor está fazendo. Vamos todos denunciar o Ministério Público. Porque assim, não dá mais para virmos a essa tribuna aqui, falarmos e eles não ouvirem a nossa voz. Nós fomos eleitos pelo povo. E infelizmente o povo não tem voz nessa casa, mas nós temos nós temos voz, não importa. Nós precisamos sim, de mãos dadas, cobrar do Executivo mais, e se for preciso, fazer o que o senhor está fazendo. E no Ministério Público, e eu vou falar mais uma vez, da minha insatisfação, secretário, se continuar dessa forma, eu vou tomar essas providências. Fica aqui mais uma vez minha insatisfação com tudo isso que está acontecendo, porque eu não aguento mais chegar nas redes sociais e ver as pessoas reclamando, e infelizmente a voz da população somos nós. Muito obrigado. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Tem mais algum vereador inscrito? Eu peço o meu vice que assume meu lugar quanto que eu faço uso da palavra. Com a palavra o vereador Márcio Manequinha. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, cumprimento a mesa aí, meu amigo Thomas, 9 vereadores, público presente. Parabenizar aí hoje o Rodrigo, nosso secretário de governo. Tenho certeza, Rodrigo, que você vai desempenhar um papel brilhante. E hoje eu fiquei muito feliz a sua vinda a esta casa, porque ao momento que você venha se interagir com o Legislativo, eu com certeza o Executivo vai ter mais êxito em tudo que faça. E aproveitando, eu peço com o maior carinho que você transmita tudo que ocorreu, que está ocorrendo, as falas dos 9 vereadores junto ao prefeito, porque nós sabemos que existe a política e existe os politiqueiros, né? Então assim, e eu acredito na política, eu tenho fé. Eu sou um cara que eu acredito no nosso município. O nosso município vai ser um dos melhores municípios da Baixada Fluminense. Eu sou otimista, eu não tenho dúvida disso. Nas minhas falas, às vezes, as pessoas até retrucam comigo, mas eu tenho certeza disso. E nós temos todo esse potencial. Falta um pouquinho de gestão. Você sabe que hoje mesmo pela manhã conversamos um pouquinho, então de repente falta aquela comida, pode estar tranquila, mas se não tiver o tempero ideal, ela vai ficar ou insossa, vai ficar salgada demais. Então aqui o que nós estamos precisando hoje é do tempero para o município desenvolver melhor. Isso é minhas falas. Gente, e agora eu tive uma mensagem da secretária Roberta, que ela falou que começou ontem a entregar em algumas escolas, hoje também, a merenda. Assim eu espero, porque eu falo sempre aqui nessa tribuna que nós sabemos do desemprego, nós sabemos aí como está o nosso país e nós sabemos como está de fato o nosso município. Nós sabemos que muitas crianças vão para a escola para se alimentar, que o pai está desempregado. Como é que ele tem condições de botar a comida dentro de casa? Não tem. Então, assim, o único refúgio que tem é dentro das escolas. Então, assim, eu fiquei até feliz de saber essa notícia. Vou cobrar mais e mais e mais, como sempre cobrei. Eu costumo falar: quem ama, cuida, não deixa. Então, assim, eu sou aquele tipo de vereador que eu vou lá, eu insisto, eu vou persistir até as coisas concluírem. Então, assim, esse é meu perfil. Entendeu, Rodrigo? Você viu que hoje, nas minhas falas, poucas coisas ali tem como fazer. Aquele trabalho em conjunto, né? Aquela ação com todos. Então, eu acredito que quem vai ganhar é o povo, né?
E como nós somos representantes desse povo, um povo humilde, que nós sabemos que Japeri é um povo maravilhoso, que precisa, necessita, com muita responsabilidade, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, assim, essas minhas falas perante a Prefeitura, perante a figura do César, que é o prefeito em exercício hoje, e assim, não vou deixar nunca de cobrá-lo, por mais que eu não esconda de ninguém que eu gosto dele, é uma pessoa, meu amigo, mas eu vou cobrar, porque não é porque é um amigo que você tem que passar a mão na cabeça. A gente não tem que falar o que ele quer ouvir, em si, o que ele precisa ouvir. E existe dois tipos, vereadores, de crítica. Existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que aqui no nosso município, quanto pior, melhor, fazendo politicagem em cima das coisas ruins. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou tentar, de uma certa forma, mudar isso aí. O César, como eu repeti, falei anteriormente, é meu amigo, mas eu não vou falar, vereador Charles, o que ele quer ouvir. Eu vou falar o que ele precisa ouvir. Entendeu? E tem que ser. E eu tenho certeza que lá na frente ele vai agradecer muito, porque infelizmente nós sabemos que é assim, né? Fica às vezes meia dúzia, Rodrigo, e eu sei que você não tem essa conduta, se Deus quiser, não vai deixar essa mosquinha ficar no amigo, para não deixar assim a vaidade subir, então de querer estar bem com ele e falar o que ele quer escutar, não o que ele precisa escutar. Então assim, essas são minhas falas para você hoje. Gente, e falar também um pouquinho, Wendel, lembrei por Vossa Excelência que eu tive hoje pela manhã com um comerciante e ele me cobrando a respeito da cancela. E eu prontamente falei com o Rodrigo, pedi para o Rodrigo ver aí o mais rápido possível, que o pior nós conseguimos, né? Que foi o consentimento das autoridades para a reabertura. E nós sabemos que nós temos do lado de cá 3 agências bancárias e o posto policial do outro lado. Então, assim, a população, o comércio local vai ganhar com isso, a nossa sensação de segurança. Peço aí o amigo que desempenhe esse papel junto ao prefeito o mais rápido possível. E falar também, vereador Alex, na questão do comércio lá em Japeri, porque eu também estive agora esses dias também lá, como Vossa Excelência de lá, eles estão pedindo novamente a colocação do ônibus no centro, onde era na saída da cancela. Só que eu fui até o secretário, ele ele falou que não tinha condições de mudar. Então nós sugerimos, né, e ele falou que tem condições de colocar ao correio para quem desce da estação, passa pelo calçadão, que aí venha melhorar o comércio local. Então, eu acho que é isso, que nós temos que nos atender a esse tipo de coisa, porque melhorando o comércio, melhorando a indústria, nós vamos dar dignidade ao nosso povo, vai aumentar o fluxo de pessoas, o comércio vai melhorar. Então, nós temos que nos atender a isso, porque nós sabemos, como eu já falei anteriormente, muitos pais estão aí desempregados, então isso aí vai gerar novos empregos, o comerciante vai realmente voltar ao seu segmento com aquela desenvoltura melhor, aquela visão de crescimento. Então assim, fica minhas falas também, secretário, já que o senhor está aqui hoje nos presenteando, porque é um presente, porque infelizmente nós não tínhamos isso. Espero que o senhor venha mais e mais aqui, e eu, como presidente dessa casa, me coloco à disposição também, representando o povo, e eu tenho certeza que os novos vereadores não são diferentes, tá bom? Muito obrigado, um bom dia a todos, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês, e eu deixo meu gabinete à disposição, tá? Reconduzo o presidente à mesa.
Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Não havendo mais oradores inscritos, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Presidente. Não havendo projetos a serem votados em primeira discussão, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Projeto de Lei 007/2018, autor vereador Helder. Assunto: obriga a prestadora de serviço de limpeza urbana a realizar a limpeza e esterilização dos uniformes de trabalho, botas, luvas e demais equipamentos higienizáveis dos funcionários que desempenham as atividades em condições insalubres a serviço do município de Japeri. Projeto de Lei número 007/2018, em discussão o projeto. O vereador tem 5 minutos para discutir o projeto. Senhor presidente, voltando a essa tribuna para a discussão do projeto em tela, até dando graças a Deus que esse projeto voltou a tramitar, que ele já está protocolado desde o dia 28/2/2018, e nós vamos votar aqui hoje em segunda discussão. Esse projeto fala de as prestadoras de serviço de limpeza urbana do nosso município fazer a higienização dos uniformes dos seus funcionários. A gente sabe ali que o pessoal que são os catadores, os garis da nossa cidade, eles têm contatos ali o tempo todo com materiais infectáveis, né? Então, lavando em casa com os produtos normais, já existem pesquisas que diz que o seu material de trabalho, as suas luvas, as botas, o seu uniforme, eles não são totalmente limpos. Então a gente apresenta essa lei aqui, foi votada em primeira discussão já, foi aprovada em primeira discussão, peço o voto dos companheiros para aprovar em segunda discussão, para que a empresa seja obrigada a fazer essa limpeza, para os nossos garis não ficarem sujeitos aí a serem infectados com doenças. Então quero contar aqui com os companheiros para o voto para aprovação desse projeto. Projeto de Lei número 007/2018 em discussão, em votação. Dez votos sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei 019/2018, autor vereador Helder. Assunto: dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com necessidades especiais já cadastrada nas unidades básicas de saúde do município de Japeri. Projeto de Lei número 019/2018, em discussão. O vereador El tem 5 minutos, sem direito à parte. Pessoal, a gente aqui, desde o nosso primeiro ano aqui do nosso mandato, a gente sempre procurou legislar em favor de todos, mas principalmente de alguns segmentos, né? Os idosos, as mulheres, as crianças. A gente não se cansa de legislar, de fiscalizar nesse sentido. E, conversando uma vez aqui nessa tribuna, aqui no plenário,
com um grande amigo, estou até sentindo a falta dele, é o seu Luiz, tem 82 anos, é assíduo aqui na Câmara de Vereadores. Ele falou dessa dificuldade que ele tem de ir no médico. Ele já é cadastrado lá na unidade mista de saúde de Gero Pedreira. Ele passa pela consulta e depois tem que voltar de madrugada lá para reagendar a consulta dele. Então a gente propõe aqui esse projeto de lei que fala sobre o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com necessidades especiais já cadastrados nas unidades básicas de saúde. Não é uma dificuldade se fazer isso. Já tem o cadastro. Passou na consulta, no final, o responsável pelo posto de saúde já sabe que esse idoso, essa pessoa que tem essa necessidade especial, ela vai ter que voltar na consulta. Então nada mais justo do que se fazer isso. Na verdade, não precisava de uma lei, tinha que ter a boa vontade para se fazer isso. Mas como a gente não encontra a boa vontade aqui, essa preocupação com os idosos, com as pessoas com necessidades, a gente propôs essa lei, já foi aprovada em primeira discussão. Quero aqui pedir aos companheiros o voto para a gente aprovar em segunda discussão. Eu acho até que com a tecnologia melhorando, né, a cada dia, a gente sabe que a Prefeitura hoje tem um convênio, abriu uma licitação e adquiriu um software e os serviços de informática aqui, de rede, vai melhorar muito, no valor de 5,5 milhões de reais. É um valor muito alto, a gente sabe disso, mas eu acho que eles poderiam até aproveitar essa lei aqui e fazer isso agora, em vez de pelo telefone, fazer isso pela internet, né? Já ter o cadastrado lá e na hora ali já sair com a consulta remarcada no caso. E isso sim justificaria esse investimento, que num primeiro momento não é que a gente critica só o investimento, seria um absurdo, porque Japeri tem muitas necessidades, prioridades. Então quero pedir aqui aos companheiros o voto para aprovação desse projeto. Projeto de lei número 019/2018, em discussão o projeto, em votação. Votos sim, aprovado o projeto. Não havendo mais projetos em segunda discussão, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos, sem direito à parte. Com explicação pessoal. Com a palavra o vereador Guilherme da Padaria. Presidente, voltando a essa tribuna, recebi aqui uma mensagem da Secretaria de Educação. A merenda está sendo entregue desde ontem. Merenda fria, né? Deixar bem claro: frutas, pães, biscoitos e iogurte. Entendeu? Ou seja, não resolve o problema, mas vamos aguardar. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 5 minutos, sem direito à parte. Com a palavra, vereador Helder. Pessoal, nos 5 minutos ainda que resta aqui, queria justamente fazer essa discussão, porque eu passei agora nas escolas de manhã, não vi pão, não vi biscoito. Eu não seria leviano de vir aqui falar uma coisa que, né, se estivesse lá eu iria falar. Maçã eu vi, banana eu vi, melancia eu vi. Iogurte eu vi em uma das escolas. Mas não é a merenda que está sendo entregue lá. Está sendo entregue lá é um complemento, que se você for olhar o cardápio, diz lá que o aluno tem que comer proteínas, tem que ter a carne, o arroz, o feijão. Então isso não está sendo entregue, eu vi. Então é mais um engodo para tentar enrolar, ganhar tempo. Agora tem que se falar a verdade. É isso aí, não é só mandar a mensagem dizendo que está entregando a merenda. Tem que estar entregando isso, isso e isso. Essa é a verdade. Quem não acreditar pode ir lá nas escolas que vai ver.
Então, é essa fala que a gente quer deixar aqui, finalizando o nosso discurso de hoje. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 5 minutos, sem direito à parte, para explicações pessoal. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para quinta-feira, dia 14 de março de 2019, às 10 horas, no plenário desta Casa.